Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para dar continuidade nos estudos envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, com certeza, vai aprimorar os seus conhecimentos. Não esqueça que na descrição do arquivo tem o link para baixar as atividades direcionadas. Então vamos para o vídeo. Para hoje falaremos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, especialmente do título 1 das disposições preliminares, artigos 1º, 2º e 3º. Então estaremos dando início a uma série de vídeos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como fizemos na LDB. E no mesmo estilo, eu falo sobre o artigo, coloco uma questão que está relacionada ao artigo e, ao final, você vai clicar na descrição e você vai baixar a lista de atividades adicionais. Então, vai ser no mesmo estilo. Então, é uma ótima oportunidade para você aprimorar os seus conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos para o primeiro artigo. Dando início aos estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos para o artigo 1º. Que diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ou seja, a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Vamos agora para o artigo 2º, que diz: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, aqui fala sobre o que é considerado criança e o que é considerado adolescente. Então, criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. O que significa esse termo, 12 anos de idade incompletos? Significa que ela ainda não fez o aniversário de 12 anos. Então, a partir do momento que chegou o dia em que ela fará exatamente 12 anos, ou seja, o aniversário de 12 anos, ela passa a ser 12 anos completos. Enquanto ela não fez o aniversário de 12 anos, é 12 anos incompletos. E o adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. O adolescente, ele fez 12 anos, né? Fez o aniversário de 12 anos, passa a ser adolescente e vai até os 18 anos de idade. E o parágrafo único diz o seguinte, ó: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, nos casos expressos em lei, aplica-se o estatuto, né, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Tá? Então, em alguns casos, que nós vamos ver mais para frente, pessoas entre 18 e 21 anos de idade é considerado adolescente. Mas, em alguns casos, né, que nós vamos ver futuramente nos próximos vídeos. Então, mais uma vez, no parágrafo único do artigo 2º, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não esqueça, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Tem muita questão que fala sobre essa parte. Então, vamos ver algumas para que a gente possa guardar os conceitos. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, em suas disposições preliminares de proteção integral à criança e ao adolescente, considera, para efeitos da lei, criança e o adolescente a pessoa com idade. Então, aqui nós temos a parte inicial do ECA, né, especialmente o artigo 2º, em que fala, né, quais as idades que é considerada criança e adolescente. Então, nessa ordem, criança, lembra, até 12 anos incompletos, e adolescente, entre 12 e 18 anos. Então, aqui, ó, se você for verificar, ele não colocou o termo incompleto, né? No caso lá, 12 anos incompletos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para que você não erre, né, na hora de você responder a sua questão. Então, inicialmente, vamos verificar a questão do adolescente, porque a gente já sabe que é entre 12 e 18 anos. Então,
Então, aqui, ó, na letra B, nós vamos eliminar, ó, entre 12 e 21 anos, mesmo que fala das disposições, mas aqui não foi mencionado. Então, aqui a letra B está fora, e a letra D também está fora, né? Porque para mencionar o intervalo de 18 a 21 anos, tem que estar mencionado, nos casos previstos em lei, será considerado adolescente, né? A pessoa entre 18 e 21 anos, ou seja, se aplica às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, nesse caso, vamos considerar adolescente entre 12 e 18 anos, conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, agora, qual a gente marca, né? Então, aqui, ou a letra A, ou a letra C. Muito cuidado! Para ser a letra A, criança até 12 anos, tem que estar o termo incompleto, né? Então, até 12 anos, incompletos. E aqui ele não mencionou 12 anos incompletos. Então, por isso que não é a letra A. Então, aqui no caso, a resposta é a letra C. Por quê? Porque os 12 anos incompletos, né? No caso aqui, 12 anos incompletos. Isso é considerado o quê? Uma criança com 11 anos. Então, 12 anos incompletos é o mesmo que 11 anos, ok? E enquanto ela não faz o aniversário de 12 anos, ela tem 11 anos. Então, por isso que no caso desta questão é criança até 11 anos, pois a partir do momento que ela fizer o aniversário de 12 anos, ela deixa de ter 11 anos. Ou seja, 12 anos incompletos é considerado criança até 11 anos. Então, por isso que a resposta é a letra C. Então, é muito importante que você preste atenção nessa questão da idade, pois eles, né, costumam colocar pegadinhas para que você erre, ok? Então, nesse caso, a resposta é a letra C. Então, vamos para mais uma questão que fala sobre essa parte. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, aqui, mais uma vez, mencionou um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, essa parte inicial, em que fala com relação às idades, né? Então, mais uma vez, ó, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Cuidado, 12 anos de idade incompleto é a mesma coisa que até 11 anos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Aí, o que a questão pede? Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. Então, aqui, ele quer saber qual é o artigo em que menciona a questão da idade para criança e adolescente. Se você prestou bem atenção às leituras, você vai entender que a resposta é a letra A, que é o artigo 2º do ECA. Então, no artigo 2º do ECA, fala a questão que a criança é a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, aqui, a resposta é a letra A. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão que fala sobre o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos à leitura. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069 de 1990, é correto afirmar. Vamos ver as alternativas. Então, a primeira, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 16 anos de idade incompletos. Então, aqui nós temos um erro, pois criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, a letra A não é a resposta. Letra B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso refere-se ao parágrafo único do artigo 2º. Então, provavelmente a resposta é a letra B, mas vamos verificar os outros itens. Letra C. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa até 14 anos de idade incompletos. Então, aqui nós temos outro erro, pois criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, a letra C não é resposta. Letra D. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18
e 24 anos de idade. É o que não consta no artigo 2º, e sim, aplica-se às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, a letra D não é resposta. Letra E. É vedada a aplicação da lei, mesmo que, excepcionalmente, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não fala nada sobre é vedada a aplicação da lei no artigo 2º. Então, a letra E também está errada. Então, com isso, a resposta é a letra B, que está no parágrafo único do artigo 2º, que diz: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, aqui foi o artigo 2º, né? Mais uma vez, nesta questão. Então, vamos dar continuidade. Nesta questão, é muito importante que você guarde. Por quê? Porque aqui mencionou idades, e aí, com essas idades, nós vamos verificar o que é considerado como criança e o que é considerado como adolescente. Agora, quando aparecer idades entre 18 e 21 anos, tem que aparecer o caso excepcional expresso em lei. Se não aparecer, então não é considerado adolescente. Para ser considerado adolescente, tem que aparecer o caso excepcional expresso em lei. Se não aparecer, não será considerado adolescente. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, vamos fazer a leitura. No Estatuto da Criança e do Adolescente, leva-se em conta os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Com base nisso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Então, aqui ele fez uma introdução falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eu quero que vocês percebam essa parte. Ó. Qual seria a definição de criança e adolescente? Criança e adolescente, segundo o ECA, são definidos como pessoas em desenvolvimento. Então, é muito importante você guardar essa observação. Então, segundo o ECA, criança e adolescente é definido como pessoas em desenvolvimento. Então, não esqueça, criança e adolescente, segundo o ECA, são definidas como pessoas em desenvolvimento. Então, agora, muito cuidado com os itens e vamos associar o que estiver certo e o que estiver errado. Então, primeiro, Mariana tem 11 anos e 11 meses de idade, portanto, é considerada adolescente. Isso é falso. Por quê? Porque para ser considerado adolescente, a pessoa tem que ter feito aniversário de 12 anos. Então, quando ela fez 12 anos, o dia do aniversário de 12 anos, ela passa a ser considerada adolescente. Nesse caso, aqui nós temos um exemplo de 12 anos incompleto. E também temos um exemplo de 11 anos completos, tá? Então, aqui, 11 anos e 11 meses de idade é considerado 11 anos completos e, ao mesmo tempo, 12 anos incompletos. Então, no primeiro, Mariana é considerada criança. Então, o primeiro item é falso. Com isso, eliminamos a letra B e eliminamos a letra D. Vamos agora para o segundo. Daniel tem 17 anos e 10 meses de idade. Portanto, é considerado adolescente. Perfeito, né? Porque adolescente está entre 12 e 18 anos de idade. E 17 anos e 10 meses está dentro desse intervalo. Então, a segunda é verdadeira. Então, com isso, eliminamos a letra C. Vamos para a terceira. Paula tem 10 anos de idade, portanto, é considerada criança. Então, aqui, 10 anos de idade é considerado criança? Sim. Por quê? Porque é até 12 anos incompletos. Então, a terceira é verdadeira. Com isso, eliminamos a letra E. Então, por eliminação, nós temos como resposta a letra A. Mas vamos ver a última. Júlia tem 19 anos de idade, portanto, é considerada adolescente. Neste caso, é falso. Agora, se estivesse escrito é considerado adolescente segundo os casos excepcionais previstos em lei, aí sim estaria correto.
Mas como só está escrito é considerado adolescente, então a última é falsa. Então a resposta é a letra A. Muito cuidado, é um artigo fácil, né, de gravar, 12 anos incompleto, entre 12 e 18 anos, porém, as bancas, elas podem colocar de uma forma que pode confundir na hora de marcar a resposta. Então, é muito importante que você preste bem atenção na hora de responder, na hora da leitura. Então, vamos dar continuidade. Temos agora o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos fazer a leitura, que diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Outro artigo que cai muito também em questões de concurso é o artigo 3º. Então, vamos mais uma vez. Ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Então, guardem esses itens, porque o que geralmente é cobrado no artigo 3º são esses desenvolvimentos. Então, facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, guardem, muito cuidado, é aqui que eles pegam quando mencionam o artigo 3º. Então, aqui o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Mais uma vez, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, aqui é o artigo 3º, então é importante que você guarde bem o que consta no artigo 3º do ECA. Então, vamos agora para o parágrafo único, que diz: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, aqui, ó, temos uma inclusão, né, no Estatuto em 2016. Então, apesar de já ter 6 anos, é uma alteração recente, né, considerando que o ECA foi instituído em 1990. Então, mais uma vez, guardem o parágrafo único do artigo 3º, que diz: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, aqui tem uma série de itens, né, que devem ser levados em conta, né, na hora de você verificar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Então, aqui foi o artigo 3º. Então, mais um artigo que você precisa guardar do ECA, né? Sabendo que a gente está indo bem devagar, para que você consiga compreender tudo que está relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos agora ver uma questão que fala sobre o artigo 3º. No artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar. Então, aqui ele deu início no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nas alternativas, a gente vai completar a continuação do que consta no artigo 3º, que é o caso dos desenvolvimentos.
Então, vamos verificar qual é a alternativa correta. Então, a letra a fins de lhe facultar o desenvolvimento físico e social em condições de liberdade e dignidade. A letra A está incompleto, então não é a resposta. Letra B, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Se você for fazer uma leitura do artigo 3º, você vai ver que a resposta é a letra B. Então, guardem os desenvolvimentos, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. São 5. Físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Vamos ver os outros itens. Letra C. O desenvolvimento físico e espiritual em condições de liberdade e de dignidade. Assim como a letra C está incompleta. Então, não é a resposta. Letra D. Facultar o desenvolvimento mental, moral, espiritual em condições de liberdade e de dignidade. Também está incompleto. Então, não é a letra D. E a letra E. O desenvolvimento físico, mental, moral, sem considerar o espiritual e social. Então, aqui nós temos um erro, né? Ao mencionar, sem considerar o espiritual e social. Então, a letra E também está errada. Então, nessa questão, a resposta é a letra B. Cuidado! Mais uma vez, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, aqui foi uma questão que menciona o artigo 3º do ECA. Vamos agora para mais uma questão que fala sobre esse artigo. O 3º artigo da Lei 8.069, de 1990, relata que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar. Então, aqui nós temos mais uma questão que menciona o artigo 3º da Lei 8.069, de 1990. Mais uma questão que menciona o artigo 3º do ECA. Então, por isso que é muito importante que você guarde o que consta tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º, porque cai muito. E o pior ainda, as bancas, elas costumam misturar itens de outros artigos para quê? Para que possa dificultar na hora de você marcar a resposta, que é o que aconteceu aqui nessa questão. Pode ver que tem várias respostas que elas estão bem alinhadas, ou seja, os itens são bonitinhos de se ler, mas aqui só vale o que estiver no artigo 3º. E como você fez o estudo direcionado, você fez uma leitura atenta, então você já sabe qual é a resposta. Então, aqui, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, muito cuidado, guarde bem o que consta no artigo 3º, especialmente nos desenvolvimentos físico, mental, moral, espiritual e social, porque isso é cobrado, ok? Então, as outras não fazem parte do artigo 3º, e sim de outros artigos que nós iremos ver em outros vídeos. Então, é muito importante que você guarde o que consta no artigo 3º, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Vamos dar continuidade. E temos aqui a última questão dessa parte inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acredito que foi bem proveitoso, né? Bem significativo para que você pudesse compreender essa parte inicial. Então, vamos para a leitura, que diz: a Lei Federal 8.069, de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considerando o artigo 2º e o parágrafo único, mais o artigo 3º e parágrafo único, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos ver, né,
as afirmativas que constam sobre o artigo 2º e o artigo 3º, juntamente com os parágrafos únicos de cada um. Então, vamos para a leitura. Então, a primeira. A pessoa até 12 anos completos é considerada criança. Cuidado! 12 anos incompletos. 12 anos incompletos é considerada criança. Então, o primeiro item, ele está errado. Então, com isso, eliminamos a letra C, e eliminamos a letra D, e eliminamos a letra E, pois criança é considerada pessoa até 12 anos incompletos. Vamos para a segunda. A pessoa entre 12 e 18 anos é considerada adolescente. Isso está correto. Então, o número 2 fica. Com isso, eliminamos a letra A. Super fácil, né? Então, já chegamos à resposta. Mas vamos à leitura para guardar os conceitos. Número 3. Para os casos expressos em lei, o Estatuto se aplica às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso está correto. Pode ver que agora mencionou casos expressos em lei. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando mencionar os casos expressos em lei, aí vale que pessoas entre 18 e 21 anos de idade se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente e essas pessoas são consideradas adolescentes, tá? Então, dentro dos casos expressos em lei. Então, o número 3 fica. Número 4. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, e se lhes asseguram, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, o item 4 também está correto, né? Que mencionou os desenvolvimentos. Então, é muito importante que você guarde desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. E o último, os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, religião e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. O item 5 também está de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, com isso, a resposta é a letra B. Então, aqui foi o primeiro vídeo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha facilitado a compreensão. Muito cuidado com as idades, ok? E aí, nós iremos dar continuidade nos vídeos, né? Em que nós vamos seguindo com os artigos. Só tenho a agradecer e ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso, que você tenha conseguido aprender um pouco mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a partir de agora nós daremos continuidade nesse documento. Então, nos próximos vídeos você vai acompanhar os novos artigos que com certeza vão ajudar a você entender um pouco mais o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que trata da educação. Então, clique e aprove. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Cadê?